Seja bem-vinda à quinta semana da Maratona Porque Eu Lidero Crianças. Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpas, porque na semana passada nós não pudemos transmitir e devido a alguns problemas técnicos, mas hoje nós estamos aqui para poder continuar aquilo que estamos fazendo, que eu acredito que tem sido muito edificante para a sua vida. E eu quero desde já falar para você ficar até o final, porque no finalzinho eu quero te dar um recado que vai ser uma surpresa, que surpresa é coisa boa, né? Então tenho certeza que vai ser bem legal para você. Então fique até o final, ok? Hoje eu quero compartilhar com você algumas dicas para sua liderança. Quando a gente está falando de dica, são coisas que podem agregar naquilo que você está fazendo. Então, se você puder anotar, se você puder escrever aquilo que nós vamos dizer aqui, penso que é bem relevante. A primeira dica que eu quero te dar, que na verdade já falamos isso pelo menos aí uma ou duas aulas, é que veja as crianças da mesma forma como Deus as vê. Por que eu estou batendo nessa mesma tecla dizendo isso? Porque a forma como você enxerga a criança é a forma como você vai liderá-las. Se você não enxergá-las na mesma ótica que Deus as enxerga, dificilmente você vai ter uma liderança relevante diante delas. Sabe, quando Deus disse ali no livro de Gênesis, no capítulo 1, para Adão que eles deveriam crescer e multiplicar, isso não foi dito apenas para aquele casal, Adão e Eva. Isso se estende a nós. Isso também está incluindo as crianças. As crianças fazem parte desse propósito eterno de Deus também. Então, quando nós nos reunimos nas células, o nosso propósito é de crescer e de multiplicar. O nosso alvo principal não é trazer entretenimento para as crianças. O nosso alvo principal, sabe, não é apenas fazer um ajuntamento. Muito longe disso. O nosso propósito principal é crescer e também multiplicar. Por isso que você deve enxergar as crianças como um grande potencial que Deus colocou nas tuas mãos. Então, essa é a nossa primeira dica. Segunda dica que eu quero compartilhar com você é: receba as crianças com o melhor. Olha, eu vou fazer uma pergunta para você. Se eu chegasse, ou melhor, se eu agendasse uma visita na sua casa para essa semana, como é que você me receberia? Talvez você prepararia uma mesa diferente daquela que você está acostumada de fazer ali para sua família, porque você entende que aquela pessoa que vai chegar na sua casa, aquela visita, no caso como eu dei o exemplo, você estaria colocando ali sobre a mesa a comida, você ofereceria o melhor, não é verdade? A gente tem esse hábito. Todas as vezes que eu recebo uma visita na minha casa, eu sempre gosto de pensar na comida que eu vou fazer, na louça que eu vou usar, na toalha que eu vou colocar na mesa, porque aquela pessoa é importante naquele momento. Sabe, quando nós falamos de receber as crianças com o melhor, nem sempre está ligado à estrutura, porque às vezes você tem uma estrutura limitada na casa anfitriã. Entende? Mas quando a gente fala de oferecer o melhor para as crianças, tem a ver com você. Tem a ver com aquilo que você vai oferecer para elas a nível de relacionamento. Sabe? Todas as vezes que nós falamos assim de se relacionar com crianças, se você não oferta aquilo que você tem de melhor, você fica muito longe daquilo que traduz o coração de Deus. Então, quando você estiver ali na sua célula, receba aquelas crianças com o seu melhor sorriso, com o seu melhor abraço, com a sua melhor palavra de incentivo, porque isso traduz o coração de Deus. Nós também podemos falar aqui de você preparar um ambiente. Como eu falei, talvez você não tenha uma grande estrutura na casa anfitriã, mas sabe, ter um local organizado, ter a apostila ali para as crianças poderem ver o visual. Às vezes, numa atividade que a apostila pede, você levar aquilo que você tem de melhor dentro das suas condições, é claro.
Mas sempre pense, eu preciso, todas as vezes que eu me reunir ali com aquelas crianças, eu posso dar o meu melhor, porque é assim que fazemos com as pessoas no qual amamos, não é verdade? A próxima dica é não seja tropeço para as crianças. Quero ler aqui com você Mateus 18:6, que diz o seguinte, essas foram as palavras de Jesus, ok? Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado nas profundezas do mar. Olha que palavra de exortação que Jesus deixou. Algumas pessoas costumam dizer que o que Jesus, na verdade, estava falando ali se tratava dos novos na fé, dos novos convertidos. E eu acredito que isso se aplica também. Porém, o contexto que Jesus estava ali é um pouco diferente. Sabe por quê? Ele estava diante de crianças. Se você pegar esse texto, você vai poder compreender melhor. Então ele pega ali uma criança, muito provavelmente, e ele aponta para ela. Olha, é melhor que você se mate do que você fazer essa criança tropeçar. Isso não é algo assim muito forte quando você ouve essas palavras? É melhor que você morra do que você fazer essa criança tropeçar. Agora, como que é que nós podemos fazer uma criança tropeçar? Você sabe que eu poderia citar aqui algumas questões, mas a principal delas é ser indiferente. É quando você tem a chance e a oportunidade de pregar a palavra de Deus, mas ao invés disso você simplesmente despreza, você é indiferente. Você não tem aquela atitude de ser o primeiro a liberar o caminho para que a palavra de Deus possa acessar o coração daquelas crianças. O desprezo é uma atitude de você ignorar, é a atitude de você não dar importância. E essa, muitas vezes, tem sido a atitude de muitos líderes quando estão diante das crianças, porque julgam que lidar com crianças é algo que pode ser feito de forma superficial, pode ser feito de qualquer maneira, porque afinal de contas são apenas crianças. Mas não é isso que Jesus está falando aqui. Jesus está dando muita importância para essa criança, ele está atribuindo valor. E se Jesus aplica valor, nós também devemos dar esse valor. Sabe? O líder, ele deve ser o primeiro a mudar essa atitude da indiferença. É você, líder de célula, que deve ser a primeira, sabe, a valorizar o trabalho com crianças aí na sua célula. É você que tem essa posição de impactar a vida de outras mulheres ali da sua célula com esse seu trabalho de excelência. Então, valorize a célula de crianças, proteja as crianças de tudo que possa destruí-las, de tudo que possa escandalizá-las, impedindo para que elas tenham um encontro com Deus. Abra o caminho para que a palavra de Deus tenha acesso ao coração delas. Hoje pela manhã eu recebi uma foto que eu fiquei muito emocionada. Uma pastora da nossa igreja, pastora Solane, ela é uma pastora que está no interior, eu não me recordo agora o nome da cidade, mas nós recebemos agora há pouco aqui no nosso grupo de pastoras uma foto muito preciosa que chegou até mesmo a constranger meu coração, para que ela pudesse, para que as crianças, melhor dizendo, tivesse acesso à casa da anfitriã, né, para que essa pastora pudesse fazer as células, tinha um lugar com muito mato, muito alto. E você sabe que é um incômodo muito grande você ter que passar por um lugar onde o mato está muito alto. Então o que essa pastora fez? Pegou a foice e ela foi abrir ali uma trilha, um caminho para aquelas crianças poderem passar tranquilamente.
Sabe, isso traduz um coração que tem um encargo tão profundo. E eu fiquei completamente assim consternada dessa atitude. Ela não pediu isso a ninguém. Ela poderia também ter pedido ao marido, ter pedido ao irmão, ou melhor, ela poderia não ter feito. Poderia ter deixado aquelas crianças passar por aquele caminho, mesmo com o mato alto, correndo perigo de ter algum bicho. Mas essa não foi a atitude dela. A atitude dela foi de abrir o caminho para essas crianças passarem, sabe? Isso traduz um coração que ama, um coração que não tem o desejo de fazer as crianças tropeçarem. A outra dica é: ame-as como Jesus amou. Você crê que Jesus te ama? Você é capaz de sentir o amor de Jesus no seu coração? Pois é, e essa é a vontade que Deus tem, que você, quando se sente amada, você transmita às pessoas, no nosso caso, às crianças, esse mesmo amor. Eu quero ler aqui 1 Coríntios 13, você conhece esse texto, verso 1 e 2, que diz: se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Sabe qual é o trabalho que conta diante de Deus? Sabe qual vai ser o trabalho que você será recompensada naquele grande dia? É todo o trabalho que fazemos com amor. O apóstolo Paulo está falando aqui algo tão profundo. Ainda que você seja capaz de profetizar, ainda que você conheça todos os mistérios, ainda que você tenha uma fé gigante a ponto de transportar os montes, nada disso vai valer se não houver amor. Eu quero falar aqui com você alguns pontos bem práticos a respeito do amor, que você demonstra o amor. Sabe como você demonstra o amor de Jesus às crianças? A primeira delas é ser pacientes. Seja paciente com as crianças. Crianças, elas têm uma natureza carente. Às vezes ela tem uma limitação cognitiva de compreender o que está sendo dito. Às vezes ela mora numa casa onde a família é agitada, é agressiva. E muitas vezes, no ímpeto de colocar ordem, somos tão impacientes. Mas eu falo para você, minha querida irmã, seja paciente. Nós também transmitimos a imagem de Jesus através da paciência, sabe? Deus, ele é paciente conosco. Deus, ele é longânimo, tardio em irar-se, diz a palavra de Deus. Nós devemos refletir Jesus muitas vezes dessa forma, sendo longânimas e sendo muito pacientes com as crianças. E quando nós somos longânimas e pacientes com as crianças, sabe o que acontece? Nós ganhamos o coração. Você já teve alguma experiência assim com alguém, no qual ela foi muito amorosa e através desse amor ela manifestou a paciência com você? Sabe, você automaticamente foi ligada a essa pessoa por essa atitude. E nós vemos que com criança não é diferente. À medida que você demonstra o amor de Jesus através da sua paciência e longanimidade, você atrai o coraçãozinho delas para você poder colocar a palavra de Deus. A outra dica é: gaste tempo com elas. Isso é tão precioso, sabe? Quando nós falamos de célula de crianças, nós estamos falando de ter ali 1h30 exclusivo para aquelas crianças. E isso é uma demonstração de amor. Quando você está ali, que você senta e que você começa a contar a história bíblica, no momento que você começa a falar do amor de Jesus para elas, isso é investimento de tempo. E Jesus expressou o seu amor por essas crianças ao gastar tempo com elas. Você sabia disso? Esse texto mesmo que nós lemos lá de Mateus tem a ver com isso. Era um momento em que Jesus estava cercado pelas crianças. Então, eu falo para você, o seu tempo não é mais precioso do que foi o de Jesus. Você sabia disso? Então, invista tempo. Invista o seu tempo. Então, nós fazemos isso na nossa reunião de célula, nós fazemos isso nas salas, amém? Então, isso é uma dica preciosa para você. A outra é: ouça o que elas têm a dizer. Se tem algo que tem muito valor para alguém, é quando ela é ouvida.
E criança também precisa ser ouvida. E às vezes ela não é ouvida em casa, ela não é ouvida na escola, ela não é valorizada pelas pessoas. Porém, no momento em que ela chega numa célula e que ela tem uma líder amorosa, que investe tempo, sabe? Que ouve o que ela tem a dizer, o comportamento dessa criança passa a ser tão diferente. Você sabia disso? Então, desenvolva esse relacionamento de amor com as crianças através da forma de você ouvi-la. O que você tem a falar? Às vezes nós achamos que criança pouco acrescenta numa célula, porque às vezes o que ela vai falar está completamente desconectado com o que você está ministrando. De fato, isso é uma realidade. Criança tem esse hábito. Mas sabe, quando você não poda o que ela tem a dizer, mas pelo contrário, quando você ouve com atenção, isso é uma demonstração de amor. Uma outra demonstração de amor é ore com as crianças, abençoe. Isso é uma tarefa muito preciosa. A oração, ela é a chave. A oração é aquilo que move o braço de Deus na direção daquelas crianças. Crianças possuem necessidades. Quantas crianças estão nas células e estão completamente perdidas, carentes, sedentas pela palavra de Deus? E quando elas chegam ali nas células, elas mesmas não sabem disso. Porém, uma líder que ama e que quer demonstrar o seu amor por elas, pode demonstrar esse amor através da oração e da bênção de Deus. Então, minha irmã, esteja sensível à voz de Deus. Sabe, quando você for orar pelas crianças, impõe as suas mãos, use da autoridade de Deus que está sobre a sua liderança, sobre a sua vida. Outro ponto é mantenha a disciplina. Eu sei que manter a disciplina é uma tarefa árdua, principalmente quando a célula ela é grande, é uma tarefa difícil. Porém, quando você exerce a disciplina em amor, quando você sabe ser firme, porém amorosa, aquela criança vai obedecer você. Você pode também usar algumas maneiras práticas de você ter controle na disciplina das crianças, ou melhor, na indisciplina das crianças. Em alguns momentos, sente ali no chão com elas, olhe nos olhos de cada uma delas, sabe? Use uma linguagem simples e clara. Você não precisa se preocupar com, sabe, com uma forma rebuscada de falar com as crianças. Elas precisam ouvir o evangelho de uma forma muito simples. Então, seja clara na linguagem. Atraia a atenção delas a você. Seja espontânea, seja alegre. Evite de você ficar chamando a atenção o tempo todo, principalmente daquelas crianças que são mais agitadas. Eu tenho algo sempre que eu gosto de citar em relação à disciplina, que é: lembre-se que o ideal é elogiar em público e repreender em particular. Às vezes será necessário você conversar com os pais. Talvez seus pais não são daquela célula, talvez será necessário conversar com a criança, mas não faça isso em público. Jamais seja agressiva no seu tom de voz com as crianças. Se necessário for corrigi-las, orientá-las e até mesmo discipliná-las, faça isso no particular e não em público, ok? E deixe-as participar. Crianças gostam de se sentirem valorizadas. Então, deixe elas participarem. Isso também ajuda muito na disciplina. A outra dica de como você pode expressar o seu amor é valorizando as habilidades da criança. Você é alguém que pode ser usada por Deus para explorar essas habilidades das crianças. Você sabia disso? Habilidades naturais. E trazendo junto disso princípios espirituais, princípios bíblicos para elas. Então, por exemplo, você pode descobrir aquilo que elas gostam de fazer, aquilo que elas sabem fazer. À medida que você se relaciona com as crianças, você vai começar a observar que elas possuem dons, que elas possuem talentos e elas podem ser utilizadas na célula, baseadas nos seus dons e talentos, ok? Então, você é alguém que pode estimular as crianças, por exemplo, eventualmente, é claro que não toda semana, mas eventualmente, a testemunhar. Você sabia que criança gosta de testemunhar experiências? Então, combine com o seu esposo, com o líder de célula,
um momento em que as crianças, no final ali da célula de adultos, elas vão entrar para testemunhar. Elas vão se sentir, irmãs, muito valorizadas. Elas possuem experiências com Deus. Percebe? Uma outra dica é de repente você fazer um momento de oração. Elas gostam de orar. Elas podem orar pelos enfermos, elas podem orar por situações como essa que estamos vivendo, um tempo de pandemia. Então, você pode valorizar e demonstrar o seu amor às crianças, levando-as para participar da célula de adultos eventualmente. A sexta dica que eu quero dar para você é: toque o coração delas com a unção. Olha, um ambiente de unção é um ambiente onde existe vida de Deus. Se tem algo que é muito ruim, é quando você está num ambiente compartilhando da palavra de Deus, cantando, porém você observa que não possui a vida de Deus fluindo ali. E muitas vezes nós achamos que uma célula de criança não necessariamente precisa ter o mover, uma unção fluindo entre elas. Mas eu falo para você que é justamente ao contrário. Crianças, elas precisam ser impactadas pela palavra de Deus. E sabe como você pode fazer isso? Liberando aquele ambiente no mundo espiritual. Orando e declarando que a unção de Deus está sobre a sua vida, está naquele lugar e irá tocar o coração daquelas crianças. A sua reunião não precisa ser superficial. A sua reunião, ela pode sim ser muito profunda. São crianças? Sim. Vai haver distrações? Sim. Mas a vida de Deus pode e deve fluir na sua reunião. Então, faça esse compromisso com você mesma. A minha reunião de célula será uma reunião ungida, porque é através da unção do poder de Deus é que elas são transformadas. A sétima dica é: não desista delas. Não desista delas. Eu leio aqui com você Lucas 21:19, que diz: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Olha, perseverança está se referindo à determinação. Seja determinada. Sabe, a determinação, ela é a decisão de continuar até você atingir o seu alvo, o seu objetivo. E se tem algo que nós somos tentadas constantemente, é a desistir. Eu já fui e sou muitas vezes tentada a isso, a desistir, a abrir mão. Afinal de contas, isso dá tanto trabalho, isso tá tão difícil, sabe? Eu tenho certeza que você que está me ouvindo agora está vivendo possivelmente uma situação como essa. É uma situação de pandemia, as crianças não estão vindo na célula, elas não conseguem se comportar. Irmãs, existem muitos motivos para você desistir. Sabe que existem muitos motivos para Deus desistir de você e de mim, mas isso para Deus é inegociável. O amor dele é incondicional. Nós devemos fazer o mesmo. Nós somos imagem e semelhança de Deus e nós devemos ser perseverantes, determinadas. Olha, seja determinada a vencer os testes. Muitas vezes, situações diversas que acontecem conosco são testes de Deus para nos forjar, para nos fortalecer, para nos ensinar a perseverar. Então, responda a Deus da maneira correta, persevere. Nós somos também determinados a vencer as resistências. A sua luta, na verdade, não é contra pessoas. A sua luta é contra Satanás. E nós temos um inimigo muito determinado, que é o diabo. Ele não desiste em tentar contra as nossas vidas. É ele que muitas vezes coloca peso sobre nós, coloca pensamentos, lança seta nas nossas mentes, gerando na nossa alma, na nossa mente, um desânimo que muitas vezes você não sabe nem de onde vem. Então, seja determinada a lutar, a vencer essas resistências. E sabe como que você vence essas resistências? Orando.
abrindo a sua boca e declarando a palavra de Deus. Não feche a sua boca. Estamos vivendo no tempo onde as pessoas têm tentado calar a nossa voz, mas você, como uma mulher de Deus, não faça isso. Abra a sua boca, declare a palavra de Deus, ore, não se contente com a pressão e com a opressão que Satanás está fazendo sobre a sua vida. Persevere no trabalho com as crianças, sabe? Persevere no exercício da sua autoridade no mundo espiritual. Deus te deu autoridade para aqui nessa terra para agir no lugar dele. Percebe? Você está revestida de poder. Então, não entre nesse jogo que Satanás está fazendo contra a sua liderança. Seja determinada a vencer os desafios. Quais são os desafios que você tem enfrentado nesses dias? É de atrair as crianças para sua célula? É de fazer uma célula online? Quais são esses desafios? Você sabe quais são. Então seja determinado a vencer todos eles. Sabe? Quando você estabelece alvos, quando você coloca ali critérios, né, objetivos em relação à sua liderança, muitas vezes você é tentada a retroceder, porque com certeza os desafios surgirão, mas não abra mão. Quando você orar, seja específica. Quando você colocar diante do Senhor, sabe, a quantidade de crianças que você deseja ver na célula, seja específica. Coloque isso diante de Deus e creia que você vencerá todos os desafios que estão por vir. Seja determinado a manter o seu compromisso com as pessoas. Às vezes somos tentadas a desmarcar a célula, porque afinal de contas, tantas coisas surgem. É porque tá frio, é porque tá calor, é porque deu dor de barriga, é porque encravou a unha. Tantas coisas. E às vezes você é tentada a fazer isso. Mas eu falo para você uma coisa, se você fizer isso uma, duas, você com certeza vai criar um hábito. E isso vai ser um grande problema, porque à medida que você deixa de fazer, você começa a abrir mão desse propósito. Então, seja determinado a ter um compromisso. Aquele dia é a minha célula e eu não vou abrir mão disso. Eu não tenho outro compromisso senão com aquelas crianças. Eu vou estar ali porque eu as amo. Seja determinada a vencer o desânimo. O desânimo, ela é uma ferramenta muito eficaz que Satanás usa para nos paralisar. O objetivo do desânimo não é outro. O objetivo que ele tem é de te paralisar. É fazer você parar com a obra. Então, tome cuidado. Todas as vezes que você se sentir desanimada, sonde seu coração. Ore a Deus, porque certamente isso se trata de uma seta do diabo. Então, a maneira mais comum de sermos atingidos é através de palavras de desencorajamento. Sabia disso? Muitas pessoas ao nosso redor, quando lançam essas palavras de desencorajamento, o que acontece com o nosso coração? Ele é abatido e somos tentadas a viver desanimadas. Por isso, sabe, erga sua voz quando você se sentir assim. Eu não aceito estar dessa forma, não existem motivos para eu estar assim. A alegria do Senhor é a minha força, eu vou estar ali na minha célula, eu vou liderar, eu vou crescer e eu vou multiplicar em nome de Jesus. Amém? A próxima dica é: identifique-se com as crianças. Qual é a maneira que você pode se identificar? Como que eu posso me identificar? Ser alegre. Você sabe que a alegria é uma característica própria da criança. Então, quando você fala de se identificar, você está falando de fazer algo semelhante, algo parecido. Não combina com uma célula de criança uma líder emburrada, uma líder mal-humorada, uma líder grosseira, uma líder com a cara feia, que chega na célula para liderar, mas está com um semblante fechado, ou até mesmo com um semblante triste, nem tem motivos, mas ela chega na célula com aquele espírito abatido. Você acha que você será atraída às crianças assim? De forma nenhuma. Porém, se você chega na sua célula feliz, alegre, contente, ainda que com problemas,
você vai ter uma célula completamente diferente. Problemas, irmãs, nós teremos ao longo da vida. Situações para nos abater, a gente sempre vai ter. Mas sabe, quando você passa a entender que você está debaixo do favor de Deus, da graça de Deus, o seu coração é tomado de alegria e você vai liderar alegre, mesmo em meio a situações tristes. Seja espontâneo. Criança é espontânea? Pois bem, seja espontânea também, seja livre diante das crianças. Isso é um ponto muito positivo. Seja dependente de Deus. Criança é dependente? Elas são muito dependentes das pessoas. E ser dependente de Deus, muitas vezes, sabe, traduz esse coração de uma criança. E nesse aspecto é muito bom se parecer com crianças. Então, dependa do Senhor e certamente você vai alcançá-las também. E por último transforme-as em agentes do reino. Essa é a sua missão. Esse é o seu propósito. Transformar o grande potencial que Deus te deu em crianças que se tornam agentes do reino. Satanás, nesses últimos anos, na verdade, não digo nos últimos anos, na verdade ao longo de sua existência, afeta diretamente a criança, porque é a base da sociedade. E nesses últimos anos nós temos visto um bombardeio que ele tem feito na vida das crianças, na sua mente, através de ideologias. E somos nós, líderes de célula, líderes na igreja, assim como os pais, mães, têm um chamado da parte de Deus de transformá-las em agentes do reino dos céus. Sabe como que nós podemos fazer? Colocando nelas, formando nelas uma identidade de vencedor. Você precisa declarar que ela é um agente do reino. Você precisa declarar isso todas as vezes, ensinando-as, dizendo, olha, você é um vencedor. Sabe o que é um vencedor? É aquele que obedece a Deus, é aquele que está na posição que foi colocada por Deus, que é de ser filho. E você precisa ensinar isso à criança. Filho, né, no caso para as mães, ou para aquelas crianças que estão na sua célula, você é um vencedor, você ainda é uma criança, mas você está nessa posição de vencedor. Um agente é alguém que trabalha com Deus. Você precisa colocar isso no coração das crianças, sabe? Ensiná-las a conhecer o plano de Deus para a vida delas. Ser um agente é aquele que trabalha para Deus e trabalha com Deus. E a criança, ela pode fazer isso de uma maneira prática como? Evangelizando. Por isso, ensine-as a falar do amor de Deus para outras crianças. Você precisa ensinar que ele é um guerreiro, que as lutas virão. Sempre haverá lutas nas nossas vidas. Porém, Deus a colocou como um guerreiro. Ela precisa lutar contra o diabo. Ela precisa lutar contra as vozes malignas que atingem a mente delas, sabe? Nós vemos dia após dia o diabo se erguendo na sociedade. E se você e eu não ensinarmos as crianças, sabe, a maneira como confrontar isso, eles serão aniquilados. Eles morrerão, eles padecerão. Mas quando você coloca no coração das crianças, você é um agente do reino, você é um guerreiro, você precisa lutar contra Satanás, contra aquilo que o diabo está fazendo no meio das crianças ou na sua mente. Quando você ensina isso, você está tornando essa criança um grande agente do reino. Você também deve ensinar que ele é alguém que agrada a Deus. Ele é um filho e simplesmente porque ele é filho, ele agrada o coração de Deus. Amém? Você também ensina as crianças a ser um agente do reino orando. Crianças devem aprender a orar, porque é através da oração que muitas vezes é que elas se sentirão vencedoras. Então percebe quantas coisas maravilhosas nós podemos ensinar para as crianças? As crianças,
Normalmente elas possuem uma fé mais prática do que nós adultos, não é verdade? Mas elas precisam ser estimuladas. Elas precisam ser estimuladas a orar, elas precisam ser estimuladas a pregar. E sabe como isso vai acontecer? Através da sua vida, líder. Você é um grande potencial nas mãos de Deus. É você quem Deus tem chamado nesses dias. Por isso, não desperdice. Não desperdice o seu tempo. Sabe, faça aquilo que você foi chamada por Deus para fazer. Creia naquilo que Deus está dizendo ao seu coração. Creia que essa posição de líder de célula é o melhor lugar, sabe? É o melhor que Deus tinha e tem para você. Creia e você vai ver a glória de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Eu termino com uma frase aqui para você. Acredite, crianças não dão trabalho, crianças dão frutos. Você pode repetir isso comigo? Crianças não dão trabalho, crianças dão frutos. Se você crê nisso, você vai ver a sua liderança explodir no reino espiritual. Amém? E como eu prometi para você, eu vou encerrar aqui dizendo algo muito precioso. A nossa última semana, a próxima semana, né? A semana 6, eu vou estar com vocês ao vivo. Mas tem um detalhe bem legal. Eu vou estar apenas com aquelas que se inscreveram na maratona. Muito provavelmente você vai receber aí na sua caixa de e-mail um link que você vai usar para poder ter acesso a essa aula exclusiva. Nós vamos estar fazendo ao vivo, então você vai poder interagir, você vai poder fazer perguntas, nós vamos ter um momento de oração e eu tenho certeza que vai encerrar com chave de ouro essa maratona Porque Eu Lidero Crianças. Eu espero você então, ok? Que Deus te abençoe e até a próxima semana, em nome de Jesus. Tchau, tchau!